Ei, você não conhece ainda a DM Autopeças aqui em Carapicuíba? Então venha conhecer. Estamos localizados na Avenida Inocêncio Seráfico 1567, centro de Carapicuíba. E bom dia para você, nosso telespectador. Um ótimo sábado para todos. Espero que todos estejam bem. Hoje estamos com mais um novo episódio aí. Estamos no 11º episódio. E já chegamos, já estamos chegando aí quase no 15º já. E vamos lembrando aí que na Daily Autopass, ó, tá aparecendo até o logo aqui atrás. Se você apresentar um desses episódios que estamos comunicando aí com vocês, né? Você ganhará 5% de desconto lá no balcão, viu? E hoje estamos aqui, hoje com a nossa querida amiga, doutora Carla, fisioterapeuta. Tudo bem, Carla? Oi, Breno, tudo bem? Que satisfação estar aqui com vocês, uma honra para mim. Imagina. Conta um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho sobre como que você começou na área da fisioterapia. Então, eu sou formada já há 18 anos. É que de vez em quando deu um pouquinho no formal, mas eu já sou velhinha. 18 anos comecei na fisioterapia e lá logo na graduação eu já senti muita vontade de ingressar nessa área feminina, nessa área íntima, né? Mas os ventos foram o Senhor foi me levando para outros lados, para outros caminhos. Eu comecei a fazer uma especialização em ortopedia desportiva. Sempre trabalhei no segmento público, no privado. Depois fui trabalhar bastante com atletas, fiquei por muito tempo trabalhando com atletas. Trabalho até hoje com atletas do futebol. Atendi muitas meninas da ginástica artística, meninas que foram para o Pan-Americano, meninas que disputaram o Mundial, que foram para o Japão, inclusive um campeão olímpico. Então, tem uma grande trajetória aí na parte ortopédica e desportiva. Passado a isso, né, tive vontade de fazer algo diferente na profissão e fui para a área pélvica. E você gostava dessa área, né? Como que eu posso dizer? Você começou a gostar dessa área desde pequena ou você meio que começou a se conhecer sobre o assunto e ser formada nessa área? Olha, eu não tinha a menor ideia do que significava fisioterapia. Eu só sabia que eu queria cuidar de alguém, que eu queria colocar a mão, que eu queria estar presente sempre na vida de alguém. Então o professor fez um teste vocacional comigo no terceiro colegial. E foi aí que eu conheci a fisioterapia, que eu vi que eu ia ter um contato direto com o paciente, não só uma vez no consultório, mas seria sempre ativa. E o que é melhor, eu poderia fazer algo de útil na vida de alguém, que era principalmente trazer qualidade de vida diminuindo a dor de alguém. E isso me chamou muita atenção, brilhou os meus olhos, afinal, dor é ruim em qualquer momento. Aliás, Breno, você sabe qual que é a pior dor do mundo? Não. Não, a pior dor do mundo é aquela que a gente está sentindo, não importa onde. Aí que o bicho pega, né? Então isso brilhou meus olhos, trazer assim alívio para a vida das pessoas. E aí que eu ingressei na fisioterapia. Nossa, que legal! Que muito legal. Você vai começar através pensando em ajudar os próximos, né? Sim, sim, esse foi sempre o meu intuito. Ser diferencial na vida de alguém e aliviar, né, um sintoma ruim, alguma coisa ruim que as pessoas estivessem sentindo. É, É ao vivo. depois eu corto, Se depois eu corto. concentra, se concentra. Você foi super bem, isso mesmo. Vai, depois acho que depois eu corto. Mas tipo, porque a gente está sempre falando na igreja com você. Eu não lembro o que você Pergunta, e como é que você foi para a área pélvica? Pronto. E quando você foi para a área pélvica? Como eu migrei de uma especialidade para outra, porque o que é fisioterapia pélvica? A fisioterapia pélvica é uma especialidade também da fisioterapia. Só que daí ela vai cuidar de sintomas e tudo que envolve a parte de baixo aí da região íntima. Por exemplo, eu trouxe aqui a pelve já para ajudar a definir o que é fisioterapia pélvica. Ela é uma especialidade
especialidade da fisioterapia e, como o próprio nome diz, pélvica vem de pelve, olha aqui é o osso do quadril, que é dividido em 3 partes. E aqui, tudo bem aí? Pode continuar. Vou começar então de novo. Ah, tá. Ainda clicou com o negócio aqui, Você levantou, não sabia se era pra continuar, se era pra parar. Trocar o logo. O que era pra eu fazer? Não, era só trocar o logo. Aqui, ó, você pode ir acompanhando aqui, você vai ver que tá indo bem, só que o logo que tava atrapalhando aqui, ó. Ah, tá bom. É isso, olha lá, ó. Você viu? Vi, Ó. mudou. É. Pode continuar, agora foi. Eu já voltei. Isso, pode continuar. Então, como que eu migrei da parte ortopédica, desportiva, que eu continuo atuando também e quis adicionar isso na minha vida, no meu currículo, né? Que foi a fisioterapia pélvica. Aliás, fisioterapia pélvica, ela é uma área também da fisioterapia, né? É mais uma especialidade. E ela fala sobre qualquer tipo de disfunção relacionada à pelve, sobretudo no assoalho pélvico. E o que é isso? É pélvica, é de pelve mesmo, que é o osso do quadril. Eu até trouxe aqui, ó, para ilustrar. Breno, as câmeras. O que você está esquecendo aqui? É o fatal dela. Aí, que nossa, só dizer. Aqui, ó, tá funcionando a exposição. Só que a câmera de cá não tá funcionando, ó. Agora voltou. A dela que tá boa. Ah. Foi. Foi. Agora vai. Vai praticamente dar. Acho que depois eu faço os recortes dessas partes do olho. Não tem problema. Pode. Então, ela é pélvica por conta da pelve mesmo, né? Eu até trouxe aqui um protótipo que mostra um pouquinho do que é pelve. O que é pelve? É o osso do quadril, que é dividido em 3 partes aqui, direita e esquerda, essa daqui, sobretudo, é uma pelve feminina, né? E o osso do quadril é isso daqui, o que está em branco. Então, tudo que envolve, está aos arredores, tanto em cima, quanto ao redor, quanto embaixo, vai envolver a fisioterapia pélvica, né? O que é mais conhecido, o que é mais divulgado, são os músculos do assoalho pélvico, porque essa parte aqui, ó, vermelhinha, né? Então, tudo isso envolve a fisioterapia pélvica. Então, vamos dar alguns exemplos práticos, né? Hoje o que está muito em evidência são as gestantes fazendo fisioterapia para pré-parto, durante o parto, que é intraparto, após o parto, e daí você vai tratando todas as disfunções que a gravidez ela pode causar. E você vai controlando também prevenindo, para que outras não aconteçam, né? Então é algo que está em evidência e tem muito estudo benéfico, dizendo que é muito bem sucedido, apoiando, trazendo evidência mesmo científica, que é o diferencial fazer a fisioterapia pélvica na gestação. Aliás, já é provado que a fisioterapia durante o trabalho de parto, lá na maternidade, quando está prestes para o neném nascer, ele diminui o tempo que a mulher vai demorar para fazer com que o neném nasça. Então é algo muito bom, afinal, quem quer ficar sofrendo aí por muito tempo, né? Ainda entra meio que no ponto que na hora da gestação não é que vai ter um neném, né? Pra mulher não sentir muita dor, é isso? De certa forma, lá na fisioterapia intraparto, ele tem vários objetivos, né? Um deles pode ser a diminuição da dor, né? É uma dor muito significativa que grande parte das mulheres possuem, né? E através da fisioterapia, ela vai fazendo movimentos com a pelve. Deixa eu tirar aqui, depois a gente volta nisso. Fica melhor para exemplificar.
Então a gente vai trazendo movimentos aqui, fazendo movimentos com a pelve, com o tronco, né, com o quadril, e vai fazendo com que, ajudando, favorece a descida do bebê. O bebê ele precisa passar por 3 estreitos para ele nascer. Então ele está aqui encaixadinho, certo? Para ter o parto normal. Conforme a mulher vai fazendo determinado movimento com o quadril para um lado ou para o outro, ele aumenta essa abertura aqui. Então essa abertura aqui embaixo é que vai ajudar o bebê a nascer mais rápido e que vai diminuir a dor. Aliás, o que também já foi provado é que parto é movimento. Então quanto mais a gestante, a gravidinha lá, ela se movimentar durante o trabalho de parto, ela vai favorecer a descida do neném, ocorre que ela tem menos dor e ela diminui todo o processo, favorecendo tudo de forma geral. Ou seja, só benefícios para todo mundo. Então por isso que quando os médicos pedem para as mulheres para caminharem lá dentro do hospital, não é isso? De certa forma, né, existem vários tipos, né, de exercícios e momentos que ela precisa fazer, né, que a grávida precisa fazer. Depende da onde o bebê está posicionado, se ele está em cima, se ele está no meio ou se ele está mais embaixo. E para cada fase, você vai ter um exercício específico, que aí sim, o fisioterapeuta pélvico, o fisioterapeuta especialista também em obstetrícia, ele vai poder ajudar aí, vai poder dizer qual a melhor opção para cada momento. Eles descobrem essas fases? Existe o toque vaginal, a mulher ela fica posicionada e daí é introduzido o dedo dentro da vagina da mulher, e isso quem faz é um médico ou enfermeiro obstetra, e daí ela vai sentir lá quanto que a mulher está de dilatação e se ela está alto, se ela está baixo. Isso se chama plano de delírio. E aí que ele vai verificar, vai falar assim, olha, tá com tantos dedos de dilatação, o bebê tá alto, o bebê tá médio, o bebê tá baixo. E aí que ela vai conseguir definir qual a posição do bebê neste momento e aí passar para o fisioterapeuta e ele vai poder direcionar qual o movimento específico para a mulher para que tenha uma melhor mobilidade, porque tem hora que ela vai precisar fazer com que o quadril vá para dentro. E aí ele consegue vencer essa parte aqui de cima. Tem hora que ela vai ter que fazer com o quadril vá para trás. Aí o quadril vindo para trás, aí ó, ele vai favorecer descer mais um pouquinho. Ou tem hora que ela vai ter que fazer movimentos de assimetria. Então isso é muito importante saber em que momento que o bebê está para saber o que é mais adequado. E pode ocorrer algum risco ali, que é tipo do médico ou fisioterapeuta errar na hora? Tipo, no cálculo? Eu sempre falo que só Deus é que não erra. Todos nós estamos sujeitos, não é verdade? Mas de modo geral, isso é algo extremamente comum, de protocolo, então é bem assertivo, né? Porque você sente muito bem o local, né? O médico sente muito bem o local na hora que está fazendo esse toque. Vai articulatória, fala assim, Marcela, o que é isso nosso aqui embaixo que você colocou? O que seria essa parte de baixo que você meio que tirou para explicar? Eu tirei tudo aqui, né, para mostrar o osso do quadril. A gente estava falando sobre o assoalho pélvico, certo? Então isso aqui representa os músculos do assoalho pélvico. Então aqui, vou colocar aqui, vamos montar. E aqui dentro do osso do quadril, fica aqui uma pelve feminina, né? Um quadril feminino. Então, ele tem órgãos aqui que ficam aqui dentro. No caso daqui, é o útero, o ovário, aqui a trompa, que fica aqui dentro. Aí, também tem a bexiga. Aqui a bexiguinha fica aqui dentro. E aqui também nós temos uma parte até mesmo do intestino, do reto, onde sai o cocô, né? Aqui. Então, tudo isso é suportado por quê? Por esse músculo, por esses músculos que estão aqui embaixo. Então, lembrando lá logo na definição da fisioterapia pélvica, a gente falou muito sobre essa disfunção desses músculos, eles precisam estar fortes para suportar tudo que vem aqui por cima. Então, tem, por exemplo, na gestação, né? Além de tudo isso, vai ter um neném aqui dentro.
Só que o músculo ele não vai mudar, né? Vai manter desse jeito. Então ele precisa estar forte para sustentar tudo isso que está aqui. Ah, a gente faz bastante xixi, né? Faz o xixi, a bexiga vai crescendo, vai suportar aqui. Então não importa tudo que está aqui dentro, o músculo ele tem que ser forte para resistir. Só que, do mesmo jeito que se tem uma tendinite, que se tem uma lesão muscular, que você tem dor em qualquer músculo do seu corpo, você também pode ter lesão aqui embaixo do músculo do solo pélvico. E isso independe se é homem ou se é mulher. E precisa de alguém que trate tudo isso aqui, porque pode levar a vários problemas, pode acarretar várias disfunções, como por exemplo, o que é mais conhecido é a incontinência urinária. Aliás, já foi provado isso, né? Saiu um estudo recente, que 35% das mulheres com mais de 40 anos possuem incontinência urinária. Só que a diferença é que por ser uma região íntima, uma região que causa, né, muitas vezes constrangimento, as pessoas elas não ficam falando: olha, machuquei o pé, tive entorse de tornozelo. Ninguém fala assim: olha, eu estou com incontinência urinária. Porque geralmente, por ser uma área íntima, as pessoas guardam para si. E o que é pior, às vezes elas nem sabem que tem tratamento para isso. Aí às vezes nem vai à procura de um especialista nisso. Não procura, né? E não só incontinência urinária, mas, por exemplo, incontinência fecal, quando você perde fezes, involuntariamente, quando você é cocô, ou que você não consegue segurar o pum. Então, existe tratamento para tudo isso. Aliás, nenhuma perda de urina, ela é normal, independente se é uma gotinha ou se é um jato. Então, se você perceber, aliás, aí pessoal, se você notar que tem qualquer tipo de perda de urina, procure um especialista, porque isso já é um sinal de que alguma coisa não está legal e existe tratamento para isso. Então, grandes marcas até divulgam o uso de fraldas, absorventes, mas tudo isso é marketing para venda, porque é de fato uma disfunção que está acontecendo no corpo e que precisa sim de tratamento, independente da idade, criança, adulto, homens ou mulheres. É somente fisioterapeuta pélvica ou pode ter uns outros especialistas também para isso? Olha, uma ótima pergunta, Breno. Primeiro que quem trata esse tipo de disfunção profissional é o fisioterapeuta. E ele precisa procurar, de fato, um especialista para isso, porque do mesmo jeito que existe um cardiologista, um dermatologista, enfim, todas as áreas, ele precisa também procurar alguém especialista na fisioterapia pélvica, porque vai ser algo mais direcionado para ele e vai trazer mais sucesso no dia a dia mesmo e trazer melhorar a qualidade de vida. Tudo de modo geral é melhorado quando a gente tem mais conhecimento. Então precisa procurar um profissional especialista. E você já teve algum problema, tipo, algum problema que você já teve assim que você teve que correr atrás para procurar tipo, um diagnóstico rápido? Olha, muitas vezes a gente não sabe de tudo e muitas vezes a gente está sempre aprendendo, sempre fazendo curso, né? Eu também estou fazendo mestrado lá na Santa Casa de São Paulo e é impossível saber de tudo. Então, especificamente lá na Santa Casa, eles trabalham com muitos casos raros, com doenças raras, patologias raras, e muitas vezes a gente precisa tentar saber entender um pouco mais da patologia para buscar o melhor tratamento para o paciente. Então, o estudo ele é frequente. E existe algum tipo de doença que tipo, não tem cura? Existem muitas doenças patologias que não têm cura. E algumas vezes a gente tenta trazer a melhoria da qualidade de vida do paciente, já que ele não vai ter cura. Um exemplo disso é um tumor, né? Um tumor na região, às vezes, da uretra, às vezes na região do ânus. Às vezes é retirado esse tumor,
mas às vezes ele vai ter sequelas, né? Então tudo que você faz é para atenuar, para melhorar, mas às vezes a gente não consegue atingir o 100% da cura. É claro que a gente busca isso, a gente se empenha para isso, para trazer o máximo possível, mas muitas vezes o pouco que às vezes a gente consegue ganhar, a gente já fica feliz porque vai trazer qualidade de vida. Eu posso até trazer um exemplo de uma criança que está em tratamento atualmente com a gente. Ela teve um tumor de reto lá no ânus, teve que fazer uma cirurgia para tirar, mas acontece que teve uma lesão muito grave, né, na hora da cirurgia. Então, quando ele chegou para a gente, ele tem em torno de 13 anos, mais ou menos, tem 13 anos, ele tinha muitas perdas de fezes, ele usava um absorvente o tempo todo, né? E o que a gente consegue, não existe uma outra cirurgia para tentar trazer a cura, e o que a gente conseguiu lá foi trazer uma melhoria. Então, se antes ele perdia várias vezes ao dia, hoje ele perde muito menos. Existem perdas? Existem, mas muito menos do que era antes. Pode ocasionar até um caso tipo, de morte? Fazendo a fisioterapia, você diz? Tipo, nesse tratamento. Dependendo da patologia do paciente, sim. Dependendo do que ele tem, pode. Não que a fisioterapia cause isso, mas a patologia que levou, infelizmente, à morte, né, ao óbito. Mas todos estão sujeitos, né? Já pensou se cair um avião que vem na hora? Já era pra gente, né? Aí não tem pra onde correr. Daí não tem pra onde correr, né? Sabe um caso muito legal, que está muito na mídia? A Preta Gil. Já ouviu falar da Preta Gil? Não. Preta Gil é uma cantora que recentemente ela teve um câncer no reto e ela precisou fazer uma cirurgia para colocar bolsa de colostomia. E ela estava falando bastante sobre a fisioterapia. Por quê? Porque essas bolsas que ficam conectadas na barriga, que onde sai um cocô na barriga, né? Através dessa bolsinha que precisa ser trocada, ela, no caso dela, não é permanente. Logo eles vão fazer. Aconteceu com o Bolsonaro também. Lembra quando o Bolsonaro levou a facada? Na eleição levou a facada e aí ele precisou também colocar essa bolsinha e mais pra frente ela foi removida, que é o que for fatalmente não, graças a Deus, vai acontecer com a Preta Gil. Vai ser removida e depois ela vai voltar a fazer cocô normalmente, sem bolsa nenhuma. Só que você precisa trabalhar toda a musculatura do assoalho pélvico e deixar ele forte para hora que acontecer isso daí, ele está preparado para tudo isso. Então, tá aí a importância de fazer a fisioterapia, deixar tudo preparado. Porque muitas vezes a gente fala só da intervenção, mas a fisioterapia ela também é preventiva. Você pode fazer muito exercício, pode fazer muita coisa antes, ou pode evitar muitas ações para evitar aquela doença que você pode ter no futuro. Uma disfunção, como por exemplo a incontinência urinária. Você faz tudo de forma preventiva para evitar de tratar. Então você faz tudo para não ter já, né? Aí meio que aí você vai correr atrás para. Você pode ser ensinar um diagnóstico de tipo, você pode começar a ter, né? Aí você vai atrás atrás de meio que a cura, né? É muito melhor a gente evitar o problema do que a gente resolver o problema. E é assim também, aliás, assim na área da saúde, né? A gente tem que evitar qualquer tipo de... Você, acendeu um alerta aí, a gente já corre atrás para que não deixe isso ser instalado. Já vai na prevenção logo de cara. E o que é uma porta para química, né? O que você quiser. O que seria esse equipamento que está nas suas mãos agora? Isso aqui é um paquímetro, Breno. E para que a gente utiliza isso? Né? Ele vai trazer uma medida, né, específica para a gente, e ele é utilizado principalmente em diástase. O que é isso? Quando a mulher ela fica grávida, na frente da barriga dela tem um músculo que se chama reto abdominal, que ele precisa crescer, ele precisa abrir para que a barriga descenda e fique grandona para acomodar o bebê. Só que acontece que
muitas vezes esse músculo ele não volta como deveria, né? Não fica mais algo natural, normal, que a gente chama de fisiológico, né? E essa abertura, ela se torna patológica, acima de 3 centímetros, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Acima disso daqui, a abertura na barriga, ó, ela já torna patológica, né? E ela precisa de tratamento, porque isso leva a várias disfunções, como por exemplo incontinência urinária, como até mesmo refluxo, né? Dor na hora que ela estiver tendo relação. Isso traz vários problemas para ela. Então isso tem tratamento e a gente usa isso daqui para mensurar, para medir se o músculo está fechando ou não. Então isso aqui é algo que contribui bastante, porque nem sempre dá para ficar fazendo ultrassom toda hora. Então isso acaba sendo muito útil no dia a dia. E a fisioterapia, ela é padrão ouro. O que quer dizer isso, né? É o melhor tratamento que existe para esse tipo de disfunção aí, que é a diástase. Então é muito utilizado e muito procurado também por conta disso. Sabe quem teve diástase? A Sandy. Sabe a Sandy? Não. A Sandy. Não conhece a Sandy? Não conheço. Então a Sandy teve diástase. E a fisioterapia ela contribui muito para isso, de modo geral. E quais são os tratamentos da fisioterapia pélvica? Tratamentos eles são diversos. Primeiro, antes do tratamento, é importante a gente falar da avaliação. Sem avaliar, a gente não consegue tratar. Então, baseado em tudo que a gente encontra, né? Então, quando o paciente chega, aliás, é uma curiosidade, sabia? Dos pacientes de modo geral, para saber como que vai ser identificado essas disfunções, porque existem inúmeras, hoje a gente está falando de algumas delas, né, mas existem inúmeros tipos, né? Então, se avalia através de uma boa anamnese, que é aquele questionário, aquela historinha que geralmente quando você vai passar em consulta, pergunta: desde quando você está sentindo isso? Piora quando você faz o quê? Dói? Se eu tivesse um dentista, seria isso aí. Sim, todos os profissionais da saúde eles precisam fazer essa anamnese. Então, o paciente ele não vai logo tirando a roupa de cara, não. Primeiro pergunta, sabe direitinho o que está acontecendo, sabe toda a história, e nessa hora pergunta de tudo mesmo. Pergunta o que come, quanto de água que bebe, o que faz para piorar, como é o dia a dia dele, o que ele trabalha, tem alguma coisa que piora, quantas vezes ele faz xixi por dia, quantas vezes ele faz cocô, o que ele está comendo. Muitas vezes também é utilizado questionário para o paciente falar sobre o dia a dia dele. E depois que é feito toda essa história pregressa, é que vai para a avaliação, né? E física, né? Que você vai avaliar, vai ver como é que tá. Porque do mesmo jeito que você vê o grau de força muscular, por exemplo, do braço, na perna, no joelho, você também precisa avaliar e saber qual é o grau de força muscular aqui desses músculos. E principalmente ver se o paciente consegue contrair na maneira certa. Então, preciso ver se ele tem força adequada, se ele sabe contrair da maneira adequada, porque muitas vezes o paciente, você pede para ele fazer força de contração e na verdade ele está relaxando, às vezes ele nem sabe o que é fazer essa contração. Então, tudo isso você precisa ensinar. Uma curiosidade, né, que foi muito divulgado, é que muitas mulheres começaram a fazer pilates por conta de incontinência urinária. Mas sabe que isso é uma prática que não deve ser adotada? E por que isso? Porque o profissional lá na hora, ele não vai saber se o homem, se a mulher, seja quem ele estiver atendendo, o indivíduo, está fazendo o movimento correto. E se ele sabe contrair, se ele sabe relaxar, ele não tem como ele ver, a não ser que ele avalie antes. Então, por isso que o ideal para esses tipos de disfunção é procurar um especialista, porque nem sempre isso resolve e às vezes até piora. E quais são os benefícios que a fisioterapia Você falou do tratamento. Ah. Quais são os tipos de tratamentos? E quais são os tipos de tratamentos que a fisioterapia pélvica? Os tratamentos eles são diversos. Você pode utilizar exercícios,
Pode utilizar um aparelho muito legal que se chama biofeedback, que serve para que o paciente ele visualize se ele está contraindo ou se ele está relaxando a musculatura, propriamente a massagem. Pode usar também eletroterapia de diversos tipos e formas, como o famoso choquinho, né? O TENS, o ultrassom, o laser, LEDs, existem inúmeros tipos, porque cada paciente ele é único. Então você vai avaliar de acordo com a individualidade do que ele está sentindo. E depois você vai buscar qual é o melhor tratamento para ele. Então, às vezes ele precisa de um calor, porque ele precisa relaxar a musculatura. Se ele está com dor, porque em vez de contrair, ele não sabe contrair. E o que ele precisa fazer é relaxar a musculatura. Daí você vai usar um calor, um estímulo proprioceptivo, um exercício, né? E é aí que a gente faz um link da minha outra especialização, né? Que é a ortopedia. Porque às vezes o problema que ele tem está relacionado com a postura. Então, você não está tratando só a parte pélvica. O indivíduo ele é um todo e você precisa enxergar ele como um todo para trazer essa melhora ou até mesmo a cura para ele. E quais são os cuidados pós-tratamento que tem que ter? Geralmente, Breno, são o manter o fortalecimento da musculatura. Do mesmo jeito que vai para academia para ficar forte, tá lá fazendo aquele monte de exercício para deixar o braço forte, a perna forte. Se ele parar de fazer o exercício, a musculatura não vai enfraquecer? Vai. Ali no assoalho pélvico é do mesmo jeito. Vai enfraquecer da mesma forma se ele parar de fazer os exercícios. Uma outra curiosidade é que alguns casos de incontinência urinária, eles vão para cirurgia, mas se eles não fazem a fisioterapia, o problema volta. Por quê? Porque a musculatura está fraca, e aí ele acaba tendo o mesmo problema novamente. Nossa, aí é desde que idade que você começa a fazer essa prevenção? A prevenção, ela tem que ser feita desde sempre, né? A gente tem que se preparar. Verdade é que não faz parte muito da nossa cultura falar sobre isso, né? É muito mais intervencionista, a gente resolve muito mais o problema depois que ele já está instalado. Mas quanto antes, é melhor. Por exemplo, as pessoas não sabem, por exemplo, a postura adequada para fazer cocô, que é algo que todo mundo faz. E muitas vezes tem uma constipação, que essa aqui é a famosa prisão de ventre, mas muitas vezes porque não foi adequado da maneira correta. Então, se eu não tivesse sido orientada, que uma curiosidade, já que uma dica aqui, ó, uma dica de ouro, né, para quem tem dificuldade de evacuar, se colocar um banquinho com o pezinho assim na frente do vaso sanitário e apoiar os pés e inclinar o tronco levemente para cima, para frente, anatomicamente, você favorece a descida das fezes, né? Então fica mais fácil na hora de fazer a expulsão. Porque o músculo é nessa hora que ele relaxa, sabia? Que quando a gente faz xixi, quando a gente faz cocô, o músculo ele precisa relaxar em vez de contrair, porque o tempo inteiro ele está contraído. Mas a hora que a gente faz xixi e a hora que a gente faz cocô, a musculatura relaxa. Nossa, É uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Ou seja, ele precisa sempre ficar ativado. Mas voltando com relação à prevenção, quanto antes a gente fizer, melhor. Então, se a gente souber, por exemplo, de ter falado bastante da incontinência urinária, que é muito comum, né? Quanto antes a menina ou a mulher ela aprender a fazer os exercícios contraindo a musculatura, ela vai prevenir tudo isso. No caso da incontinência urinária de esforço. Por quê? Muitas vezes ela fica grávida ou quando fica mais pra frente, lá na menopausa, ela começa a adquirir esse tipo de problema, mas se ela já tivesse feito isso desde nova, né, ela ia evitar tudo isso. Prolapsos também, que é uma coisa também que é muito comum, Breno, é quando através aqui, olha, da vagina ou do ânus, o órgão ele começa a sair. Então, às vezes sai aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer entrar. Sai do útero, ele extravasa. Sai a bexiga.
né? Então, vai saindo, né? Vai se melhorando. Então, tudo isso são problemas que são facilmente evitados, né? Que podem acontecer, né? Toda regra tem sua exceção, com certeza, e cada um é único, mas se ele deixar forte, ó, essa musculatura daqui, que é o assoalho pélvico, você vai trazer benefício. E quais são os pontos, os sinais de melhora que você sente quando você sente melhora nesse tratamento? Então, o paciente, ele precisa ser sempre reavaliado. Então, ele nunca chega no consultório e fala assim, vamos lá, já pega as coisas, já vamos começar a fazer os exercícios, tudo de modo geral. Não, não é assim. Ele precisa sempre passar por uma nova reavaliação. E aí que a gente vai verificar se o grau de força muscular está melhorando, se ele sabe contrair e relaxar, se ele está fazendo em casa, porque algo muito importante é que precisa de colaboração e o paciente precisa fazer em casa, senão para o tratamento ser bem sucedido. Então, está sempre avaliando para ver o que precisa ser feito, né, através disso. Não sei se responde a sua pergunta. Ninguém, se ele meio que. Como você sente mesmo que tá sendo. Como que a pessoa tá tendo. Uma melhora. Isso, uma melhora, Isso. né, no procedimento. Isso. Né? Fala assim, melhorou isso, melhorou a força, mas ainda está com dor? Por que está com essa dor ainda? O que precisa melhorar? É um problema de postura que precisa ser adequado. O que você fez? Eu vou fazer, aconteceu alguma coisa durante a semana? Porque muitas vezes, assim, a questão emocional acaba influenciando muito nessa área. Se o paciente é ansioso, ou se ele passou por alguma questão, né, um trauma durante a semana. Então, tudo isso contribui para uma melhora ou para uma piora no tratamento. Cara, existe algum tipo de exercício que a gente não precisa fazer dentro do consultório, mas tipo, pra gente fazer no dia a dia em casa? Olha, Breno, dá sim, sabia? Inclusive, é algo que ninguém percebe. Dá para você fazer à vontade, homem, mulher, criança, é fácil de fazer. E em qualquer lugar que você esteja, tá na fila do banco, tá aí mexendo. No NSS. No NSS, que mais? Jogando videogame, cozinhando, que dá para fazer. E qualquer um pode fazer, criança, homem, mulher, independente da faixa etária. Vamos lá. Breno, sabe quando a gente vai fazer xixi? Tava lá fazendo xixi e a gente para o xixi no meio do caminho? Sabe? Essa hora é a hora que ativou a musculatura do assoalho pélvico. Então, esse exercício é legal de fazer, mas não quando está fazendo xixi. É só para saber qual é a força adequada que precisa ser feita aí. Então, durante o dia, contrai a musculatura lá de baixo, solta. De novo, contrai e solta. Como se fosse um pisca-alerta. Contrai, solta. Contrai, solta. Contrai, solta. 10 vezes. Outro exercício é a gente segurar e manter por 10 segundos. Vamos fazer 5 no começo? Depois, quando estiver bom, é para 10, não é? Começa lá. Então, contraiu a musculatura lá de baixo, conta até 5. Daí, relaxa e repete de novo. Isso são 2 exercícios que são super legais, são discretos, ninguém está vendo nada e vai trazer benefícios riquíssimos para a vida. Né? Isso é legal começar a fazer desde jovem, independente de ser homem ou ser mulher, porque só vai trazer benefícios para todos na vida. Porque do mesmo jeito que vai para a academia e quer deixar tudo forte, tem que deixar forte lá embaixo também. E você já pegou algum, tipo, você já teve algum caso curioso, tipo, de se trabalhar? Já. E sabe o que me chama mais atenção de curiosidade, assim, de modo geral? É que as melhoras, elas costumam ser muito rápidas. Então, geralmente, o paciente, ele entra com dor no consultório e depois que você faz toda a parte de mobilização, tudo que você ensina para ele, tudo que você faz na hora,
ele sai já do consultório sem dor, ou menos diminuído. Sendo uma escala de 0 a 10, ele chegou com uma escala de, sei lá, 7, aconteceu recentemente isso. O paciente estava com dor 7 no consultório, de 0 a 10, 7. Ele saiu com dor 1. Então os resultados, eles são muito rápidos, né? E isso eu acho que é a maior curiosidade é essa, né? E paralelo a isso, um caso assim, que eu posso contar também, é de uma criança, né? Um menino que nasceu com um mal congênito, com uma doença que não tem cura, vai ficar para sempre assim, e que ele foi melhorando sessão a sessão. Isso é muito legal, porque às vezes você acaba não tendo uma cura, mas você consegue melhorar muito, trazer muita qualidade de vida dele. Ele passou por 3 cirurgias recentemente e hoje ele está muito melhor do que ele já estava. Ele tinha perda de urina e de fezes e agora ele está muito bem. Nossa, até através da cirurgia, aí ele ficou melhor. Ele fez a cirurgia, né, para resolver alguns problemas físicos lá, né, com os cirurgiões. Depois ele já era paciente da fisioterapia pélvica, fez a intervenção cirúrgica e depois voltou para a parte pélvica e para continuar com o tratamento. E foi um caso que chamou muita atenção porque ele teve muita melhoria. Isso é muito legal. E como encontrar um profissional qualificado em fisioterapia pélvica? Isso é fácil, sabe? É só ir lá no meu Instagram. É isso! Vamos fazer o marketing agora? Aqui? Vamos fazer. Um profissional qualificado faz assim, ó. Você entra lá no meu perfil no Instagram, Carla Pellicer, underline Físio, tá vendo? Não sabe nem dar o perfil direito, né, Breno? Que daí você já vai me encontrar lá, né? Não vou fazer merchan pra ninguém, não. Vou fazer merchan pra mim, né, Breno? E agora, já que a gente tá fazendo marketing aqui, né? Vamos lembrar do nosso patrocinador aqui. Aí ele faz o tintim aí, ó. Ao vivo. Aqui, a Deira Autopeças. Aqui, ó. Na Avenida Inocêncio Serafo, 567, centro de Carapicuíba. E lembrando que, até mesmo você, se você de alguma peça para o seu carro, para o seu veículo, né, se apresentando nesse episódio, você ganha 5% de desconto lá no balcão, viu? Eu não esqueci, viu? Porque você falou do desconto, já, ó, vira o olho de qualquer um, né? Então tem que ir lá para ganhar os 5% de desconto. Tem que falar do balcão, é isso? Apresentar esse vídeo, esse podcast, esse episódio. É bom porque além de ter informação para a saúde, para o dia a dia, ainda você já resolve o problema do carro e ganha desconto, né? Também aí o Car Center Automotivo, se precisar de um auto elétrico, mecânico, passou até que na televisão aqui agora, acho que vai aparecer agora, depois desse. É o conjunto da obra, né? Resolve tudo, né? Isso. É 5% de desconto também. Aí, ó, apareceu, eu falei. É 5% de desconto também. Então, aí eu vou fazer um merchan, né? Sigam ela, podem seguir ela lá à vontade. É isso mesmo. Siga, curta e qualquer dúvida também eu estou à disposição. Pode mandar um direct, né? Para esclarecer, às vezes, alguma coisa, né, que não ficou muito clara, fico à disposição. Também, se você estiver disponível também no dia que sair esse episódio, né? Tem lá um link no chat ao vivo. E aí, se você quiser ver lá se alguém enviou alguma pergunta, vai estar à disposição também. Boa! Aí, então, quando é gravado assim, né, a gente pede pro convidado, né, verificar lá se tem alguma pergunta, aí vai lá e mesmo responde. Isso aí, vou fazer isso. Pode fazer à vontade. Aí, se você quiser deixar uma meta também, se você quiser ter parte 2 também, é essa disposição também. Vamos combinar a parte 2, fechado. Tem quando todo convidado que vem aqui, né, pede pra ter meta, né? A gente posta em likes. Às vezes ou é sem likes, ou é visualização, ou é inscrito. Eu acho que eu vou deixar isso com você. Você acredita que dar uma meta pra gente? Bater até o final do ano 500 inscritos. 500 inscritos no canal? Estamos com 165. Então vamos fazer assim, a hora que bater os 500 inscritos eu volto. É isso aí, tá? Aí pronto, né? A hora que bater os 500 inscritos, aí a gente faz um repeteco. A cara do nosso produtor. Aí o produtor, pra deixar o produtor maluquinho. Porque daí você
Então tem que divulgar, né, Breno? É isso aí. Tem que divulgar, se inscrever no canal, né? Compartilhar, falar com os amigos, não é? Compartilhar até com cachorro, com papagaio. Não é? É isso aí, com todo mundo. Quanto mais gente, melhor, né? Aí, mas eu tô correndo atrás mesmo pra crescer o canal cada vez mais. Isso aí. E voltando lá dos nossos patrocinadores, né? Lembrei de uma coisa, falando sobre crianças, sobre mulheres, mas esquecemos de uma pessoa, de um ser humano. Dos homens, existe algum tipo de cuidado também para os homens? Como esquecer dos homens, né, Breno? Não dá, né? É importante, ainda bem que você lembrou, porque o homem merece cuidar do seu cuidado, né? E é importante a gente citar, porque esse papo que a gente está tendo hoje aqui é de informação pública, porque muitas vezes as pessoas elas carecem porque elas não têm conhecimento. Então, às vezes não chega a informação até elas. O homem, é muito comum ter o câncer de próstata. E quando é removido, né, a próstata, isso gera muitos problemas, geralmente de ordem miccional. O que é isso? Vai ter alguns problemas, entre eles incontinência urinária. Então, todo homem que passa por um procedimento desse tipo é aconselhado fazer incontinência urinária para que já vá orientando e vá fazendo os exercícios e muitas vezes utiliza-se alguns aparelhos, muitas vezes, e o resultado é fantástico, né? Muitos homens eles conseguem voltar a ter um desempenho, inclusive para voltar a namorar, para voltar a ter suas atividades diárias, porque não é confortável sair por aí com fralda, né? Não é legal, né? E é algo que geralmente traz muito constrangimento no dia a dia desses homens. Abala não só a parte física, mas muitas vezes eles não querem se relacionar, eles não querem conversar com ninguém e se relacionar no sentido mesmo de amizade, porque eles passam por constrangimento de muitas vezes achar que está aparecendo na calça, a fralda, o absorvente, que as pessoas vão notar, muitas vezes é sair ao banheiro para essa troca. Então, sabe, efeito dominó? Então, outros problemas vão acontecendo, às vezes, por não saber que tem tratamento, por não saber que dá para resolver tudo isso. E aí vai somando uma bola de neve. Daí, se tem um evento, ele não quer ir porque se sente acuado, se sente envergonhado, acha que todo mundo vai saber, que todo mundo vai notar, ou que vai sujar a roupa. Né? E daí vai se afastando cada vez mais e mais do mundo social, da vida social, do dia a dia. Né? Então é um problema que vai levando a outro. Então é um problema que vai levando a outro. E muitas vezes isso daí é fácil de ser resolvido. Então passe por uma avaliação com um especialista, porque às vezes é o seu problema, se você não quer sair de casa, não quer se relacionar, não quer ir para o futebol, às vezes por algo que é fácil de resolver. E aí, esqueci de mais uma pessoa também. Ah, meu Deus, o que é? Pessoas de terceira idade também tem algum tipo de cuidado também? Tem sim, vou tomar do copinho. Então, a terceira idade, o que acontece? O vovô, a vovó, a gente pega no músculo deles, né, na pele deles, é igual quando pega de uma criança? Não. Geralmente, como é? Mais flácida, mais molenga, não é verdade? E o vovô, geralmente, se ele não faz uma academia, se ele não treina, ele consegue desempenhar a mesma função de pegar, sei lá, uma caixa aí de refrigerante igual uma pessoa mais jovem? Não é a mesma coisa, na verdade. Então, aqui embaixo, lá nos músculos também do assoalho pélvico, também não é a mesma coisa. Então, se você não fez um tratamento, uma prevenção ao longo dos anos, fatalmente, chega nessa fase da vida, você vai acabar tendo alguns problemas. E um deles é a incontinência urinária, outros é o prolapso, algo que aconteceu recentemente, foi para a mídia com a Marília Gabriela. Então, outros problemas acabam acontecendo, né, falando especificamente disso, por conta da fraqueza muscular, por conta da fraqueza dos músculos aqui embaixo do assoalho pélvico. Então, na terceira idade, porque o músculo ele é igual para todo mundo. E todo mundo fica velho de igual modo. Independente se o músculo é aqui na mão, se é na perna, ou se é lá embaixo no lugar que fica escondido.
vai ficar fraco do mesmo jeito, da mesma forma. E esses exercícios, entra também tipo uma caminhada assim básica? Não, Breno. Sabe o que acontece? A caminhada, ela é muito legal para atividade física do modo geral. Inclusive, já que você me perguntou sobre isso, a gente falou muito do que fazer, né? Mas vamos falar também do que não fazer? Né? Porque mais importante do que saber o que fazer, é importante a gente saber o que é melhor não fazer, não é verdade? Depois a gente volta nisso. Mas eu queria falar que, sabe aquele exercício muito comum na academia que é o jump? Pom, que você fica... O que é o jump? É aquele... A gente fica saltando na cama elástica, certo? Então vamos lá, vamos reproduzir aqui. Tá tudo aqui na nossa pelve. Então a bexiga fugiu. Pega a bexiga. Então vamos lá. Gruda aqui, o treino. Então vamos lá. Faz de conta que aqui é cama elástica. Então a menina ou o menino, todo mundo lá tá lá pulando. Vamos falar da mulher, né? Que a mulherada gosta, né? De fazer jump, né? Animado, com aquele monte de música. E tá lá pulando. E o professor tá, 1, 2, sobe e desce, vamos lá, 1, 2. E o que acontece com os músculos que eles estão fazendo, com os órgãos? Tuf. E o que acontece com o músculo aqui embaixo? Com os músculos, eles estão, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O que acontece? Está exercendo uma pressão muito grande aqui embaixo. E se o músculo não estiver muito bem preparado, vai acontecer de ter perda urinária, pode acontecer o prolapso, porque você está favorecendo, junto com a gravidade e com tudo que está aqui em cima, então onde vai entrar tudo isso? Se você está gordinho, se você está magrinho, se você está gestante, tudo que faz peso que vai prejudicar aqui embaixo, né? Ah lá, até estourei o negócio aqui. Né? Vai facilitar, então é importante a gente evitar certas coisas. Então se você já tem um pouquinho de perda urinária, evitar. Sabe onde é muito comum as mulheres terem perda urinária ou tem muitas questões dessa parte funcional de modo geral? No CrossFit. Inclusive existem muitos estudos, né? Porque às vezes as mulheres ou os homens, eles não sabem contrair a região. Então, em vez de fazer força, de contrair a região, ele está fazendo um efeito oposto, está empurrando a musculatura. E o que acontece no CrossFit é muito peso, na verdade. Dá um exemplo aí do CrossFit. O que o CrossFit faz? Levantar a roda, o pneu, né? Então o que acontece? Conforme você está fazendo muita força, porque não é um pezinho qualquer, né? Você está empurrando aqui a musculatura. E tá aí o segredo, você primeiro precisa contrair a musculatura aqui da região para depois você exercer esse exercício aí, seja ele qual for. Quem tiver curiosidade, entra aí no YouTube e procura um vídeo de uma moça aí que foi fazer um exercício grande aí de CrossFit. Sabe o que aconteceu? Saiu aquele jato de xixi para o mundo inteiro ver. E tudo isso o que é? Fraqueza muscular, porque não fez fisioterapia pélvica e porque não contraiu, Breno, no lugar onde tinha que contrair, onde tinha que fazer força. Você já está falando da caminhada. Nossa, e a caminhada, volta? E a caminhada entra também no exercício? Você disse poderia que não, né? A caminhada ela é boa para atividade física de modo geral, né? Para sistema cardiovascular, né? Manter o corpo ativo e tudo mais. Mas algo, por exemplo, que não favorece, né? Que muitas mulheres gostam, é a corrida também. Ela precisa estar com o músculo aqui embaixo, porque é o mesmo princípio do jumping. Vai ficar correndo e vai fazendo e exercendo força aqui embaixo. Então, não existe nada que seja proibido. Existe só algo que você precisa saber como fazer. Então, se você não tiver um músculo específico, contraído, um músculo forte, um músculo saudável, uma área saudável, você pode desempenhar o que você quiser, o esporte e a atividade física, o que você quiser. O segredo é esse, a bola da vez é essa.
saber contrair o músculo do assoalho pélvico no lugar Como saber certo e na hora melhor. certa. Porque daí você evita inúmeras disfunções aí e você consegue fazer o esporte que você deseja. Seja uma corrida, seja um basquete, seja ele o que for. Até a própria academia, né? Até a própria academia. Tudo. Porque também existem graus. A gente está falando, né, para exemplificar, do grau mais elevado, né? De tudo que há de mais grave, né? Mas nada começa grave. Tudo começa como? Pouquinho. Começa por baixo. E é isso que você precisa saber. Né? Saber que identificar se tem alguma coisa diferente, já procura um especialista para tratar, para resolver o problema, para não dar sequência e não piorar a situação de modo geral. E quem quiser te procurar, tem que seguir com a página. Tem que seguir lá no Instagram, Carla Felicer, _physio. E vou deixar também para ajudar vocês, né? O link do Instagram aí o fixado aí embaixo, eu esqueci qual que é o... Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do seu Instagram também lá para ajudar eles também. Então é só descer aí, clicar no link que vai estar como, vou deixar como Doutora Carla. E Instagram aí vocês vão achar. Lá no Instagram também tem conteúdo também, né? Pode tirar as dúvidas, tem curiosidades. Então lá a gente acaba falando um pouquinho de tudo desse universo que é a fisioterapia pélvica. Que na verdade é a fisioterapia na saúde da mulher e do homem. A gente dá uma pincelada tudo de modo geral. É bastante, né? E se você quiser, pode deixar um grande beijo, um abraço para quem você quiser, que pode ser para o seu marido, para o seu filho e variedade disso. Eu quero deixar um beijo todo especial primeiro para você, Breno! Agradecendo pelo convite, né? Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, me sinto muito honrada. E quero deixar um beijo todo especial para o meu marido, para o Edson, para minha mãe, para o Vicenzo e não menos importante para todos os meus pacientes. E todo mundo que eu já atendi até hoje, quero deixar aqui o meu agradecimento por ter contribuído um pouquinho na vida de vocês, né? Porque sabe, Breno, os pacientes, às vezes os pacientes falam assim, você me ajudou, você fez a diferença na minha vida. Mas muitas vezes são os pacientes que fazem a diferença na minha vida, na vida do profissional, né? É uma troca. Eles ajudam e eles ajudam a gente também. Às vezes eles podem precisar de você agora e no futuro você precisar deles, né? Sim, e muitas vezes é um sorriso, é um abraço, é um oi, né? E é uma satisfação o pessoal também fazer a diferença na vida deles e aliviar ou resolver o problema aí que está instalado que chegam. E muito obrigado mais uma vez por estar nos assistindo, né? Nos prestigiando mais um podcast. Semana que vem temos uns diretores do Colégio Águilas, o Colégio Cristão Águilas, localizado ali no Jaguaré, Simone e Maurício, tá bom? Te espero semana que vem. Um grande abraço, um bom final de semana e muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, Carla. É isso aí, toca aí, yes! Muito obrigado mais uma vez e a nossa produção não colocou minha câmera. Erros. Você olhou pra onde? Eu tava olhando pra cá. Mas ficou bom também. Ele tava tipo, aí, ó, agora ele voltou. Não, tava no meio. Então, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem, Simone e Maurício, diretores do Colégio Cristão Águilas. Muito obrigado, bom final de semana. Tchau, tchau.